As situações eróticas são tratadas sempre de maneira um pouco excepcional, e isso revela muito claramente a que ponto o peso dos tabus e das repressões do passado continua ainda a se manifestar. Hoje o papo é sobre erotismo e literatura. Oi gente, eu sou a Tabata e hoje eu vim bater um papo com vocês sobre literatura e erotismo. Algo muito marginalizado ainda na nossa sociedade, não é mesmo? Mas enfim, eu resolvi fazer esse vídeo porque um dos desafios do Culto Booktuber do mês de abril é ler um livro erótico. Se tu ainda não está participando do desafio ou não sabe do que eu tô falando, vou deixar aqui nos cards e no box de descrição um vídeo que eu explico um pouco melhor sobre esse desafio. Enfim, eu postei lá no grupo do Facebook que nós temos, perguntando se o pessoal queria que eu fizesse um vídeo um pouco mais teórico sobre o erotismo, já que todo mundo tá lendo um livro erótico, né, ou pelo menos a grande maioria, porque também tem um outro desafio, agora no mês de abril. E todo mundo concordou e cá estou eu e já para fazer uma indicação para vocês. Ai, muito bacana. Gente, eu descobri esse livro do Cortázar, tá? Aulas de literatura, por acaso na livraria. Aí, obviamente, que eu comprei, né, porque eu amo Cortázar, um dos maiores teóricos da literatura fantástica, que é uma das minhas literaturas preferidas, e eu gosto muito dos textos de ficção dele também, dos contos dele, enfim. Então eu resolvi comprar. E qual é a minha surpresa? Um dos capítulos, uma das aulas que ele deu, é exatamente sobre erotismo e literatura, que nós estamos comentando no culto, né, Booktuber deste mês. Então, gente, eu vou fazer um vídeo aqui um pouco sucinto, até porque o Cortázar ele é um pouco sucinto. Ele tinha uma aula de 1h30 para conversar com os alunos dele sobre erotismo, né? Porque aqui são aulas transcritas, tá, gente? E aí ele é um pouco sucinto, mas ele dá exemplos, né? Cita, indica textos base e bem mais teóricos sobre o erotismo, a literatura, enfim, como o erotismo é visto dentro da literatura, como é trabalhado e tal. Eu vou buscar por esses textos para, de repente, num segundo momento, fazer um segundo vídeo para vocês, se vocês gostarem desse, com mais embasamento teórico. Mas eu acho bacana fazer esse vídeo a partir, né, dessa perspectiva do Cortázar de erotismo na literatura, porque ele nos lança alguns questionamentos bacanas pra gente pensar, né? Ele traz algumas coisas históricas, enfim, é bem bacana. Vamos lá! Ele começa falando que o erotismo é marginalizado ainda, né? É visto como um tabu na nossa literatura, como é visto nas diferentes artes e como é visto na nossa sociedade, como nós sabemos. Mas ele começa falando que antigamente, na literatura do chamado paganismo, para os gregos, latinos, enfim, o erotismo era escrito de uma forma bem natural. Eles escreviam assim naturalmente, porque eles acreditavam que o erotismo, o erótico, fazia parte da integralidade do ser humano, como qualquer outra coisa, sabe? Então eles escreviam textos eróticos da mesma forma que escreviam mitologia, ou escreviam sobre inteligência humana, escreviam textos históricos, enfim, era algo bem natural para eles. Só que daí veio o cristianismo e rompeu com essa perspectiva da humanidade, né? Não é mesmo? Porque o cristianismo ele via corpo e alma, carne e espírito, meramente como valores morais, né? E para o Cortázar isso assim é muita hipocrisia, porque ele achava ridículo o fato de que era algo que todo mundo comentava, né? Ele disse que a linguagem erótica é algo natural. A linguagem erótica é livre e solta, e sim, numa roda de amigos tu conversa sobre isso naturalmente. É claro, ele diz que depende do conhecimento da pessoa, depende da linguagem que a pessoa está usando e tal, ao que ela está se referindo, mas enfim, é algo natural do ser humano. E então ele dizia que isso, né, ele odiava essa hipocrisia. E isso afetou muitos escritores. Inclusive ele se coloca nesse grupo de escritores que foram afetados por este tabu, né, por essa proibição, porque ele diz que os escritores, eles se sentiam muito incomodados na hora de escrever erotismo. Porque, enfim, o erotismo era visto como um tabu, como uma proibição, como algo do mal, né, imoral. Então, na hora de tu escrever uma cena erótica, tu pensava em tudo isso e tu te sentia incomodado. E aí, ele cita ele mesmo, quando ele estava escrevendo O Jogo da Amarelinha, que é um dos livros mais famosos dele, e ele diz que, assim, foi horrível em certos momentos, quando ele estava escrevendo determinadas cenas e ele se sentia muito incomodado.
e via que tinha algum erro ali, sabe? Mas enfim, era algo natural dos escritores e tal, se sentirem incomodados com isso e tal. E aí ele já entra no questionamento de erotismo e pornografia. Inclusive o Márcio, do Leitor 97, pediu que eu comentasse, né, a diferença entre erotismo e pornografia. E aí eu vou comentar a partir da perspectiva do Cortázar. O Cortázar diz que o erotismo é algo natural do ser humano, né, do homem, da mulher, como qualquer outra coisa, né? A parte erótica do homem é tão importante quanto a intelectual, a mental, a sentimental, enfim, é como se fizesse parte da essência do homem, né? E é algo particular de cada um, está em cada um e de uma forma particular. Já o pornográfico não, o pornográfico é algo mais comercial e tu consegue perceber a diferença num livro, num romance, num conto, enfim, numa narrativa do erótico para o pornográfico. O erótico, ele vai ser colocado naquela narrativa de forma natural, como se fosse qualquer outra situação, qualquer outra cena, porque enfim, faz parte da essência do ser humano. Já o pornográfico vai ser colocado ali de uma forma que seja em situações simplesmente para determinar uma excitação ou uma tendência no leitor. É algo que é como se não fizesse parte daquele universo. Pum, eu vou jogar ali uma cena pornográfica, simplesmente para gerar uma excitação no meu leitor. E para ali. Já o erótico não, eu vou colocar aquela cena, só que aquela cena ela vai ser tão natural como a cena de uma pessoa lendo um livro, como a cena de uma pessoa cozinhando, porque é algo natural, entendeu? E aquilo vai fazer parte do universo ali daquele livro e tal. Não vai ser algo que tu pode retirar dali, enfim. Vai ser algo naturalizado dentro daquela narrativa. Então, ele se irrita muito com as pessoas que não sabem diferenciar o erótico do pornográfico. E aí ele cita como exemplo uma exposição de fotografia que ele foi, e ele disse que eram fotografias eróticas. Só que as pessoas interpretaram aquelas fotografias como sendo pornográficas e pediram para censurar aquelas fotografias. Ele disse que eram fotografias de nu artístico. Só que esse nu artístico representava pinturas antigas, tá, de erotismo. Só que representavam a essência do homem, né, esse lado erótico dele, natural, entendeu? Que fazia parte daquele universo, da libido e tal. Só que as pessoas não viram com esses olhos, não souberam interpretar com esses olhos e pensaram que era algo meramente pornográfico e pediram para censurar. Então ele fica bem irritado com isso, inclusive ele diz que pessoas que não sabem diferenciar o pornográfico do erótico são pessoas ignorantes, e eu não me lembro se ele usa o termo burras, mas enfim, ele não gosta. E tá, aí ele parte desse pressuposto de que tem essa diferença. Então ele vai dizer que a partir da década de 50, principalmente na América Latina, o cenário erótico dentro da literatura começou a mudar. E isso começou a influenciar muitos escritores, porque daí eles começaram a realmente perceber o sentido do erotismo, sabe? Ver que não era assim, não precisavam carregar esse conceito histórico de ser um tabu. Hoje em dia a gente até que carrega. Mas enfim, não precisavam carregar, eles poderiam tratar disso como tratavam dos sentimentos, né, das coisas complexas do ser humano, enfim, como qualquer coisa, como algo natural do homem e da mulher. E aí, gente, eu queria ler aqui pra vocês, pra finalizar esse vídeo, porque é basicamente essas coisas que o Cortázar vai nos trazer, assim, a diferença entre o pornográfico, o erótico, essas concepções históricas, e obviamente que ao longo, né, do texto, da aula que ele deu, ele cita vários escritores e cita vários teóricos. Então, se vocês gostaram desse estilo de vídeo, eu trago no segundo momento um outro vídeo sobre erotismo e literatura, com um embasamento teórico aí, que inclusive o próprio Cortázar citou. Mas é um texto que eu indico pra vocês, é um livro que eu indico pra vocês, esses daqui, porque o Cortázar é assim, muito bom. Mas enfim, pra finalizar esse vídeo, eu vou ler um trechinho, tá? Que ele fala aqui sobre a literatura, sobre o erotismo, enfim, pra vocês terem mais ou menos uma noção da visão dele. Então ele diz o seguinte: alegra-me dizer hoje que se ganhou um terreno enorme na América Latina. A literatura escrita por mulheres, por exemplo, é impressionante neste momento. Romancistas e contistas argentinas, chilenas, uruguaias, colombianas, há muitíssimas excelentes, não muito conhecidas, mas não importa,
que já estão em seu 4º ou 5º livro e me parece absolutamente admirável como fazem frente ao território erótico em seus livros com graça, beleza e ao mesmo tempo com essa sinceridade, essa falta de hipocrisia que não havia na literatura anterior. Os escritores homens seguem também por esse caminho, que havia começado nos anos 50, e creio que nesse terreno nos estamos libertando de tabus e de muitas hipocrisias. Peço-lhes que o levem em conta quando nos lerem, os latino-americanos, porque ele estava dando essas aulas, eu acho que nos Estados Unidos, enfim, não me lembro, e que não se escandalizem facilmente diante de certas situações dos romances, que tentem, pelo contrário, ver se essas situações se articulam legitimamente com o restante do livro. Se não se articulam, isso é pornografia, mas se fazem parte de modo vital do livro, se são um elemento da mesma qualidade e com a mesma necessidade que os demais, é erotismo perfeitamente legítimo e é o caminho pelo qual creio que vamos indo um pouco adiante. Enfim, aí ele ainda traz outros questionamentos dentro dessa aula mesmo, aí ele começa a falar do folclore musical, enfim, como toda aula às vezes vai para diferentes áreas, diferentes lados, mas enfim, é basicamente isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o Cortázar aqui nos lança, né, alguns questionamentos bacanas pra gente pensar a literatura, a questão dos primeiros livros eróticos serem proibidos, essa questão histórica que a gente carrega até hoje, né, de ser um tabu, de ser algo imoral. A gente não pode falar sobre erótico, a gente não pode falar sobre sexo, a gente não pode falar sobre os desejos, sobre a libido, enfim, eu acho bacana trazer isso e eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem tá chegando agora, inscreva-se aí pra receber todos os próximos vídeos. Um beijinho pra vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!